Olá pessoal, tudo bom? Sou professor de raciocínio lógico aqui, Luiz Teles. Vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho de raciocínio lógico. Tentar mostrar para vocês uma forma um pouquinho, talvez, diferente do tradicional. Então a gente vai tentar mostrar algumas questões, como que o seu examinador gosta. Então, espero que isso te ajude na hora da prova. Então, vamos lá. Olha só, isso aqui, ó. Vamos começar então aqui a parte de raciocínio lógico, tá? Aqui o meu objetivo é te ensinar como a Copswell pensa, tá? Como é que ela costuma colocar nas provas dela. Então, olha só, uma das coisas que a sua banca gosta, tá? Ela gosta muito de equivalência, tá? Eu estive dando uma analisada nesta banca aqui, e uma das coisas que ela gosta é muito a coisa do da equivalência. E o que quer dizer equivalência? Equivalência, o prefixo aqui quer dizer igual, tá? Valência, ele está dizendo valor igual. Valor igual onde? Na tabela verdade, tá? Mas eu não preciso usar a tabela verdade. Na verdade, são três casos aqui, ó. Nós temos que pensar em três casos da equivalência. O que ele pode fazer? Ó? O examinador, ele pode colocar o se nas duas frases, por exemplo. Uma frase desse tipo aqui, ó. Se ele colocar as duas frases que tem a se, ele quer que você volte negando, tá? Volte negando de trás para frente, ok? Se ele colocar uma frase com se, uma frase com ou, ele quer que você negue a primeira e mantenha a segunda, tá? E o terceiro caso seria falar a mesma coisa. O que é falar a mesma coisa? Quer dizer passar a mesma ideia, tá? Passar a mesma ideia, tá? Ok? Então, olha só, ele pode me passar a mesma ideia. Esses três casos são os casos de equivalência, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam? Que a equivalência, o seu examinador, essa banca aqui, ó, tá? Ela gosta de misturar equivalência com negação. Numa mesma questão, ela gosta de pegar esta ideia aqui e juntar com esta ideia aqui. Como assim? A negação, nós temos que saber que se uma frase estiver ligada pelo e, uma frase qualquer, a negação do e vai ser ou, e eu vou negar as duas. Tá? Se uma frase estiver ligada pelo ou, eu vou trocar o ou pelo e vou negar as duas. Tá? Ok? Sempre vou. Eles gostam dessa mistura aqui, da equivalência com a negação. Então vamos ver primeiro o que é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Olha só, olha essa questão aqui. Isso aqui é Copswell 2015. Leia a afirmação a seguinte: se é o caso, então, tá vendo que isso aqui é uma frase condicional? Ó, frase condicional porque tem o se. Aí ele fala: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma sentença equivalente a essa afirmação. Aí, primeiro caso, nós não sabemos que são três casos aqui, ó. Não são três casos? Vamos ver, será que pode ser o primeiro? Aqui tem três casos com si, não tem? Pode ser que seja um desses três? Pode. Pode ser que seja a letra D? Não, porque aqui tem o E. E no caso teria que ser ou. Aqui também tem o E, não pode. Então eu já sei que ele quer que eu volte negando, ó, porque só tem essa opção. Então vou colocar se e vou voltar negando. Aqui está dizendo que compra uma bicicleta. O que eu vou falar? Se eu não compro, o ideal é você fazer, tá? Uma bicicleta. Então, aqui está dizendo que caso eu vou falar o quê? Não caso. E onde é que está dizendo isso? Se eu não compro uma bicicleta, então não caso. Pronto, letra B. Tá? Letra B. Ok?
Certinho? Então, assim, é isso que eu faço, ó. Letra B de bola. Então, isso aqui é um caso, tá? Mas existem outros. Existem. E aí, a Copswell, ela gosta de misturar essas ideias aqui com negação. Como assim? Vamos ver, olha só. Olha essa questão aqui, ó. 2019, da Prefeitura de Londrina. Aí ele fala o seguinte, ele me dá uma frase, né? Ele fica tentando me enrolar, o cara da Marinha e eu dissemos um ao outro, parará, parará. Aí ele fala, ó, tá vendo que ele sublinhou, ó, o que te interessa, essa frase condicional. Tá vendo? Se eu não tenho prazer em conhecê-lo, então digo, vamos fazer um resumo. Se, fazer aqui mesmo, ó, se eu não tenho, façam sempre o resumo, tá? Prazer em conhecê-lo, ó, então, não preciso escrever então, tá? Digo, muito prazer em conhecê-lo. Tá vendo? Não precisa ter lógica, fica muito prazer em conhecê-lo. Ó, não tentem entender o sentido da frase, tá? Não tentem entender que isso aqui, senão somente fica toda confusa. Aí olha só, vocês estão vendo que todos os casos aqui, ó, esse tem si, esse tem si, esse tem si, esse tem, e aqui tem si somente si. Sai fora. Então só sobrou casos com si, tá vendo? Então o que ele está querendo de mim? Ele quer que eu volte negando. Então volta negando você, tá? Se, aqui está dizendo, digo muito prazer em conhecê-lo. O que você tem que falar? Se não digo o quê? Muito prazer em conhecê-lo, tá? Ó, porque aqui está dizendo que digo. Eu vou dizer o quê? Não digo. Muito prazer em conhecê-lo. Então, aqui está dizendo que eu não tenho prazer. O que eu vou falar? Tenho prazer em conhecê-lo. Onde é que está dizendo isso? Está dizendo na letra A. Pronto, acabou. Letra A. Tá? Letra A. Ok? Então, vejam aí se vocês têm alguma dúvida, que a gente está começando, né? Está começando a aula aqui. Obrigado, Alesson Pereira. Muito obrigado. Ok? Então, a letra C, tem gente falando aí que a letra C. Não, letra C não, porque a letra C está dizendo que eu tenho prazer em conhecê-lo. Não, lembre-se, se as duas frases tiverem um se, você tem que voltar negando, tá? Vocês têm que voltar negando de trás para frente, ok? De trás para frente, ok? Sempre. Então, isso aqui foi mais um caso de equivalência. Como eu falei, a sua banca gosta de misturar os dois, equivalência com negação. Vamos ver essa questão aqui, ó. Olha essa aqui, 2018. Lembrando que aquela outra foi o quê? De 2019, tá? 2018, ó, Polícia Civil do Paraná. Vamos ver essa questão aqui? Ele fala o quê? Se o sol se põe, então eu me sento no velho e arruinado cais do rio e sinto toda aquela terra crua e rude. Primeira coisa, olha só. Aqui ele está querendo você misturar duas ideias. O que ele está falando? Primeira coisa é uma condicional, certo? Se é uma condicional, e ele está me pedindo o quê? Ó? Considerando as ações parará, parará, aí ele começa a falar uma equivalência lógica. Estão vendo? Ó, então, qual o caso que é? Ó? Todas as opções aqui ó, tem o quê? Se. Quer dizer que ele quer que você volte negando, certo? Ele quer que você pega de trás para frente negando. Obrigado aí, Rafaela, brasileiros de Santana. Muito obrigado. Volta negando tudo isso. Então, olha só que aqui você tem que tomar um cuidado. Quem é o conectivo na segunda frase? Ó, então eu me sento no velho. Será que isso aqui é um conectivo? E arruinado cais do rio. Esse velho e arruinado, ele está se referindo a quem? Ao cais do rio. Então aqui não é um conectivo. O conectivo é este aqui, ó. Aqui, ó, sinto toda aquela terra crua e rude. Isso aqui também não é conectivo.
Se não é conectivo, o que ele está dizendo? Você vai ter que deixar esta frase do jeito que ela está. Tá? Essa frase aqui, ó, você vai ter que deixar do jeito que ela está, mantendo esse ezinho aqui, que não está separando a ideia. Como assim? Aqui está dizendo, falando se o sol se põe, então eu me sento no velho e arruinado cais. O que você vai ter que falar? Não me sento, não me sento no velho e arruinado cais do rio. Perfeito. Qual é a negação deste e, que aqui é o conectivo? A negação do e é ou. Ou, perfeito. Sinto toda aquela terra crua e rude. Aqui está dizendo que sinto. Eu vou falar o quê? Não sinto. Lembra? Porque a negação do e é o ou. E eu tenho que negar as duas. Negar as duas frases. Nego aqui, troco o e pelo ou. Foi o que ele fez aqui, ó. Perfeito. E a primeira está falando que o sol se põe. O que eu vou falar? Então o sol não se põe. Perfeito. É sim a letra E. Tá? Essa questão ela é um pouco mais complexa. Essa questão ela é complexa porque você tinha que entender que qual e que era uma proposição, qual e que era um conectivo que estava separando duas proposições. É só essa jogada. O resto é aquilo que a gente vem falando sempre ao longo das aulas. A negação do e, a equivalência. Sempre o examinador vai gostar disso. Só que aqui, essa banca surpreendeu. Não é? Então, vamos lá. Ok? Então, viram aqui mais uma questão de número 3. E essa de número 4, ó. Polícia Civil do Paraná também, 2018. Tá? 2018. Ó, se a lua é feita de queijo, ó, não precisa ter lógica nenhuma, tá vendo? Não fica pensando, não, a lua não é feita de queijo, não precisa pensar nessa lógica. Aí ele fala, se a lua é feita de queijo, não existe um único dragão azul. Aí ele fala, considerando a proposição, assinale a alternativa correta. Só que aqui nas opções ele está falando condição necessária, necessária e suficiente, condição necessária e suficiente, necessária e suficiente. Ó, este assunto aqui é isso aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma condicional, tá? O primeiro caso, onde está o S do se, está o S do suficiente. E o segundo vai ser necessário. Como assim? Ó, o S não está aqui, então quer dizer que a primeira frase aqui, ó, ela é o quê? Suficiente. E a segunda frase é o quê? Necessária, tá? E agora como é que eu leio? Ó, um tem que ser para o outro. A lua ser feita de queijo é suficiente para existir um único dragão azul. E um único dragão azul é necessário para a lua ser feita de queijo. Não precisa ter lógica nenhuma. Então, por exemplo, onde é que está dizendo isso? Ó, a existência de um único dragão azul, tá vendo? É necessária, condição necessária, para quê? A lua seja feita de queijo. Perfeito. Letra D de dado. Tá? Perfeito, letra D. Isso aí. Tô sim, Rafaela, tô melhorando. Obrigado. Ok? 4, letra D. Perfeito, isso aí. Tá? Então isso aqui, ó, caiu na Polícia Civil do Paraná 2018. Né? Então essa história de condição necessária e condição suficiente é aquela história. O primeiro vai ser suficiente para o segundo. Se eu falar o seguinte, ó, se João ama Maria, então João casará com Regina. Não precisa ter lógica nenhuma, olha só. Ele ama uma e casa com outra? Não precisa. Mas quem é necessário e quem é suficiente? Ó, este primeiro vai ser o quê? Suficiente, porque o S está aqui. E o outro vai ser necessário. Então, como é que eu vou falar? Ó? João amar. O que eu posso falar? Eu posso falar duas coisas. A primeira coisa que eu posso falar é João amar Maria é condição
suficiente para João casar com Regina, tá? Não precisa ter lógica nenhuma. E a outra conclusão que eu posso tirar é o seguinte: se eu quiser falar de trás para frente, eu posso. João casar com Regina é condição necessária para João amar Maria. Tá? Então, é essa a ideia aqui que eles cobraram aqui na prova por esse Civil do Paraná 2018. Ok? E essa questão aqui, ó. Lê a proposição P a seguir, que é uma paráfrase do verso Fernando Pessoa. Se a alma não é pequena, então tudo vale a pena. Aí ele fala, uma proposição logicamente equivalente a P, tá vendo que eles gostam de equivalência, né? Ele está dizendo, ó, a alma é pequena ou, então ele quer um caso que tenha ou. Vamos tirar uma conclusão dessa com ou? No lugar do então, coloco ou. Se for uma frase condicional e colocar o conectivo ou, ele tem que negar a primeira, manter a segunda. A primeira está dizendo que a alma não é pequena, só que eu tenho que negar. Gente, não quer dizer sim. Então eu vou falar o quê? Alma é pequena. Tá? E o que eu faço com a segunda? Quando eu coloco B e B, eu estou dizendo mantém. Ou tudo vale a pena. Não é? Então, olha só. Ele está falando que a alma é pequena. Aqui, perfeito. Colocou o ou, perfeito. Só que aqui ele diz que nada vale a pena. Não, está errado. Então, o item 1 está errado. Ok? Gente, se o item 1 está errado, a letra A sai fora, a letra B sai fora e a letra D sai fora. Ou seja, o que eu chego à conclusão? A 3 e a 4 eu nem preciso analisar, porque elas estão certas. Quem eu preciso analisar é o 2. O 2 que é o que vai ser a resposta do meu problema. Se o 2 for falso, sai a letra E, fica a letra C. Se o 2 for verdadeiro, fica a letra E. Então vamos lá. A negação, olha aqui de novo a negação que ele quer. Só que agora ele quer a negação de uma condicional. Negação de uma condicional. Negar uma condicional nunca pode ter outro se. A negação do se, ela nunca pode ter outro se. Então, ó, seria mantém a primeira e nega a segunda. E ele está dizendo que a negação de uma frase com se é outro se. Não, acabou, está errado. Se essa está errada, o item aqui também está, letra E está errado. Quem está certo é a letra C. Pronto, acabou. Tá? Então, a letra C é o que está certo. Ok? Então, vocês viram isso aqui da Copes Well, essa jogada dela. Tá? Aí, o que é isso, essa contrapositiva? Contrapositiva é você voltar negando. Pode ver que ele voltou negando. Ó. Se algo vale a pena, porque a negação do tudo é algum ou algo, perfeito, então a alma é pequena, certinho. E o item 4, ele está falando a recíproca. O que é recíproca? Recíproca é só você trocar de lado. Por exemplo, se A, então B, o que é recíproca? Se B, então A. Tá? Bem, é só trocar de lado. Aí sem fazer a negação, que foi o que ele fez perfeito, certinho. Tá? Então viram aí um item, a questão de número 5. E essa questão aqui, ó. Prefeitura de Curitiba. Aí você vai falar, professor, por que você pegou essa banca aqui? Na verdade, a sua banca, essa banca aqui, Copes Well, ela tem pouco material na internet. Ela tem pouco tipo de questão na internet. Então nós temos que pensar quem pensa paralelo com ela. Por exemplo, quem é que pensa paralelo? Eu estava dando uma olhada e essa banca aqui, ela pensa paralelo.
tá? Então, por isso que eu peguei essa questão aqui para vocês também, tá? Qual das afirmações abaixo é logicamente equivalente, tá vendo? Eu peguei isso aqui porque eu sei que sua banca gosta de equivalência. A proposição, você pode se conformar com isso. Então, olha só. Você pode se conformar com isso ou lutar para realizar seus sonhos. Então, olha só. Ele quer uma frase desse tipo aqui, ó. Ele quer uma equivalência, agora a equivalência do ou. Aqui, gente, é como se ele fizesse o caminho de volta. Olha só. Se eu te dou uma condicional, você concorda comigo que uma equivalência seria eu colocar o ou, negar a primeira, manter a segunda? Um dos casos da equivalência é esse, concordam? Só que agora ele está me pedindo o caminho de volta. Ele está me dando uma frase com ou, olha aqui, e ele quer que eu faça o caminho de volta. Então, uma das coisas que eu já sei vai ter que aparecer o quê? Um se. Então, já sei, está entre esse e esse, certo? Aí ele está mandando eu negar a primeira frase. Ó. Aqui está não há, e ele mandou colocar a. O que, que ele está mandando para mim? Negue a primeira. A primeira está dizendo que você pode se conformar. O que, que você vai ter que falar? Você não pode se conformar. Não pode se conformar com isso. E o que, que você tem que fazer com a segunda? Ó, B e B, eu estou dizendo mantém a segunda. A segunda está falando lutar para realizar seus sonhos. Então, pode lutar para realizar seus sonhos. Perfeita a letra C de casa. Tá? É como se ele fizesse o caminho agora de volta. Tá? É um caminho de volta. Ok? Vejam aí, se vocês tiverem dúvida, pode jogar aí no chat que eu estou olhando, tá? Pode jogar no chat aí que eu tento ajudar vocês. Item 6, então, gabarito, letra C. Perfeito, Rafaela. Perfeito, Cleo. Raik, perfeito. E agora essa questão aqui, ó. Qual das proposições a seguir é negação da frase? Se ela te faz feliz, olha só. Se ela te faz feliz, então você não deve deixá-la partir. Não precisa pensar no sentido da frase, tá? Que ele vai tentar te confundir. Primeira coisa, se ele quer uma negação, ó, uma negação de uma frase com si, vamos relembrar. Como é que eu nego uma frase com si? Negação é mantém a primeira e nego a segunda. Não é isso? Sem o se. Ó, se não tem o se, eu já descarto a C e já descarto a D. Ok? Quando eu coloco a e a, eu estou dizendo mantém a primeira. Então está dizendo que ela te faz feliz. Então vou falar ela te faz feliz. Tá? E quando eu boto B e não B, eu estou mandando negar a segunda. Então aqui está dizendo que você não deve. Quando eu nego, não quer dizer o quê? Sim, você deve. Você deve deixá-la partir. Ó, vocês estão vendo que aqui, ó, ela te deixa feliz, você deve deixá-la partir. Vocês estão vendo que pela lógica a pessoa vai pensar, não, se ela me deixa feliz, como é que eu vou deixá-la partir? Não, gabarito não é a letra B, mas é justamente a letra B. Tá? Ok? Porque, ó, ela te faz feliz porque algumas pessoas pensando no lado romântico, se ela te faz feliz, você ali está dizendo que você deve deixá-la partir. O que eu tenho que falar? Você não deve deixá-la partir. Na lógica, ela te faz feliz, você deve deixá-la partir? Isso aqui não, claro que não, isso aqui está errado. Mas é justamente o gabarito, tá?
ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Não precisa pensar no sentido da frase, tá bom? Lembrando que a negação do s não pode ter outro se, ó. Toma cuidado, a letra C não pode, nem a letra D pode. Não pode, tá? Letra C e B não pode. Isso aí, pode colocar o gabarito aí, pode responder à vontade, pode errar à vontade, só não pode errar na prova, mas aqui fiquem à vontade, tá? Então, vejam aí se vocês têm alguma dúvida. Vejam aí se vocês têm alguma dúvida do que a gente... Ó, exatamente, Rafaela. A Rafaela está falando assim, porque quando fala em negação de condicional, não pode de forma alguma ter outro se. Perfeito, Rafaela, certinho. Não pode ter outro se, tá? E o conectivo tem que ser o e, perfeito. Ou a ideia do e, tá, Rafaela? Não precisa necessariamente ser o e. Pode ser o seguinte, ó. Vou pegar essa mesma frase e vou falar de forma diferente, ó. Se ela te faz feliz, então você não deve deixá-la partir. Deixá-la partir. Ó, só toma cuidado que na negação, uma das negações pode ser o quê, ó? Eu não tenho que manter a primeira? Então vai ser, ó. Ela te faz. Exatamente, Rafaela. Ela te faz feliz, porém, pode ser o mais também. Porém, você deve deixá-la partir. Ó, vocês podem ver que a negação de uma condicional seria como? Mantém a primeira e nega a segunda. Mas aqui tem um porém. Só que este porém dá a ideia de e. Se der ideia, tá certo. Porque raciocínio lógico, gente, raciocínio lógico tem que ser ideia, tá? Sempre foquem nisso. Raciocínio lógico tem que ser ideia. É o se passar a ideia, tá certo. Tá ok? Então coloque algumas dúvidas aí se vocês tiverem. Coloquem aí dúvidas se vocês tiverem, que eu tento ajudar vocês a... Tento esclarecer vocês. Ok? Então, ó, esse caso aqui, o que vocês têm que tomar muito cuidado? Vocês têm que tomar cuidado com o linguajar dessa sua banca. A Rafaela tá falando, por isso que te love. Aprendi contigo e sou eternamente grata. Obrigado, Rafaela. Agradeço. Obrigado, agradeço. Exato. E você aprendeu certinho. Porque pode ser porém, pode ser o mais, né? Pode ser o mais também. Perfeito, tá certinho, tá, Rafaela? Você tá aprendendo certinho, isso aí. Tá? Então, olha só. O que eu percebi dessa sua banca aqui, ó. A sua banca, ó, lembrando que eu trouxe essa daqui porque eu quero que você pense de forma paralela. Por exemplo, a Copswell, ela não tem muito material. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar quem pensa paralelo a ela, tá? E uma das bancas que pensa paralelo, que eu estava dando uma olhada, é essa daí, ó. Tá? Aliás, que fez concurso à Prefeitura de Curitiba. Dê uma olhada nessa banca, que foi a Universidade Federal do Paraná, tá? Não quer dizer que seja exclusivo. Você pode olhar também, por exemplo, para a banca IAD, tá? Você pode olhar também para, por exemplo, para Seis Gran Rio, tá? São bancas paralelas. Você pode olhar para a banca IAD, CESP, pode olhar para a VUNESP, tá? Pode olhar sim para a FCC, tá? São essas bancas aqui, ó, que ajudam você a ter um pensamento global, um pensamento macro da sua banca.
Porque lembre-se, se a sua banca tem pouco histórico, ela vai ter que olhar para alguém. Ela vai ter que se inspirar em alguém. E esse se inspirar, ela pode se inspirar em qualquer banca. Então, por isso que a gente tem que ter uma visão macro. Uma visão macro do raciocínio lógico. O linguajar dela é um linguajar bem característico. Embora ela cobre a mesma coisa que as outras bancas, ela cobra com linguajar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa história de recíproca, só quem fala é ela, tá? Mas embora você poderia responder essa questão sem nem saber o que quer dizer recíproca, né? Por quê? Com as duas primeiras eu já encontrei meu gabarito. Então ela, de certa forma, ela não te obrigou a você entender que era recíproca, tá? Aqui, ó. E essa daqui, ó, caiu na Polícia Civil do Paraná. Vocês podem ver, ó, ela cobrou necessário o suficiente. Sabe quem gosta de cobrar isso aqui, ó? É a ESAF. ESAF, ela gostava de cobrar isso, tá? Necessário o suficiente, não fica tentando entender. Olha só, o que é necessária e suficiente? Ó, condição suficiente é quando eu olho este, para este, para este. O primeiro é suficiente para aquele. E esse segundo é necessário para aquele. Ok? E quando fala necessário... Ai, desculpa, gente. Quase que eu espirrei aqui. É necessário e suficiente. Ó, se eu falar assim, ó. João viaja se e somente se casa. Ó, este se somente se é uma seta que vai... Tô falando aqui, Jairo, para você, olha só. Viaja se e somente se casa, ok? Se somente se casa, ó. Vocês estão vendo que a seta se somente se, ó, ela é uma seta que vai... Tá vendo? E é uma seta que volta, não é? Neste caso aqui, ó, este aqui é justamente uma condição necessária e suficiente para casar. Eu posso ler essa frase dessa forma, ó. João viajar é condição necessária e suficiente para casar, tá? E também posso ler o seguinte: João casar é condição, porque ele é os dois ao mesmo tempo, ele é tanto necessário quanto suficiente. Necessário e suficiente e suficiente para viajar. Ok? Lembrando que esses dois aqui, ó, eles podem trocar entre si, tá? Não pode falar primeiro suficiente, segundo necessário. Não tem problema algum. Pode falar sempre trocando um com o outro. Ok? Certinho? Então, assim, vocês só tomem cuidado com o linguajar da sua banca. O linguajar da sua banca é um linguajar peculiar, embora ela cobre o mesmo assunto que as outras bancas cobrem. Como eu falei, negação, equivalência, elas gostam disso, tá? E as outras bancas, por isso que se você quiser treinar para sua banca, eu te aconselho, ó, dê algumas olhadas nas questões da FCC, dê uma olhada nas questões da IAD, da SES Gran Rio, da FUNESP, mas não é tudo, é o que tem a ver com a sua banca. Por exemplo, o que ela já mostrou para gente? Ela já mostrou que ela gosta de negação e equivalência. Então, por que não fazer todas daqui dessa banca? Né? Façam. Deem uma olhada nessa aqui. Comecem a pensar de forma macro. O problema é que, assim, algumas pessoas quando vão estudar para concurso, elas estudam pensando de forma, assim, não, só vou fazer concurso da minha banca. A minha banca é essa, não quero pensar em outra. E o examinador sabe disso. Então, toma cuidado, tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado
e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.